Eu sei o que você vai pensar. Mas nós já utilizamos os vídeos de movimento técnico para avaliação, aprendizado, ajuste. Lógico, nós fazemos isso. E aí nós chegamos na fase de aplicação tática e o jogador não está com o condicionamento técnico e físico ideal para poder executar as ações que nós precisamos para as aplicações táticas. Isso acontece mesmo você começando a temporada e seguindo todo o passo a passo, porque depende muito também do atleta, da evolução do atleta. Mas principalmente comigo tem acontecido quando eu pego as equipes que não foram montadas por mim, não foram treinadas por mim, e principalmente no meio da temporada, assim como aconteceu na minha última equipe. Então você chega no treino e você encontra a maioria dos jogadores mal treinados ou que nunca passaram por um fundamento básico, com um condicionamento físico lá embaixo, e aí você tem que meio que misturar as coisas. Você tem que trabalhar a parte técnica, a parte física e a parte tática, quase que tudo ao mesmo tempo, porque você está no meio da temporada. Eu não vou falar que é impossível de fazer, porque o coach tem que fazer acontecer, mas não é o ideal. Isso pode acontecer com vocês. Ou não, você pode ser mais um banana, porque tem coach aí que também é banana. Ele prefere, para não perder a amizade com o jogador banana, ser um banana. Só que aí não é coach. Então, aqui no vídeo, eu mostro para vocês a importância do movimento dos pés e a progressão do movimento técnico, ou seja, todos aprendem a fazer o stance inicial, a posição atlética inicial, mas a maioria não entende a importância do condicionamento físico. Quando eu falo condicionamento físico, não é para você ir para a academia fazer agachamento, envolve muito mais do que isso. De flexibilidade, mobilidade, de você ter potência, você ter força e você saber aplicar na hora certa. Então, você vai precisar desse condicionamento físico para que o teu condicionamento técnico evolua. Sem isso, você não adianta. Você vai saber, mas você não vai conseguir aplicar. Então, é um vídeo tático? É um vídeo tático. Você faz uma reunião tática? Faz uma reunião tática. Aí você chega para o atleta e tem que mostrar o que ele errou. Que não adianta, você vai ver no final do vídeo que você tem todo mundo sabendo o que tem que fazer. Porque a ação tática aqui é para saber se cada elemento sabe o que tem que fazer. Então você pega aqui, meu left tackle anotado. Nesse call, ele sabe o que tem que fazer e ele domina. Meu left guard, meu center, ele está em dúvida aqui. Então eu vou chamar o center, vou fazer uma reunião com ele e vou mostrar, esses calls aqui, você está em dúvida, é assim que você deve fazer. Isso é a parte tática. Ok. Só que não adianta todos saberem, no final do vídeo você vai entender isso, todos sabem a parte tática, mas como é que você vai executar? Sem que você seja físico e técnico. Você pode saber onde ir, mas você não vai chegar lá. Então, o vídeo aqui, eu falo muito sobre a análise, análise tática. Você vai usar a análise tática porque você está no meio da temporada, você não passou por todas as fases de aprendizado do atleta, de evolução do atleta. Então você vai acabar misturando isso, mas vai ter que fazer. Como eu digo, faça ou não cobre nada em campo, porque se você não ensina, você não pode cobrar. E aqui no vídeo, a principal parte, 90% dos OLs do país. Eu olho jogos de todos os times, eu analiso isso e vejo isso acontecer. O OL mexe o peito, ele fica em pé, ele mexe tudo. Sabe? Nariz, os olhos, tudo mexe. A bola sai, ele move tudo. Menos o quê? O que ele devia mover por princípio básico, os pés. E não é só o L, mas principalmente nesse setor. Se o seu pé não se move, se você não é ágil, acabou, você não é o L. Você é um gordinho preguiçoso em campo. Então, mover os pés com agilidade, com força, mantendo o equilíbrio corporal, é a parte mais importante de um online. Então eu mostro aqui no vídeo, você vai ver em slow motion aqui, ó. A bola chega na mão do quarterback. O DL está quase na cabeça do quarterback, né? Isso vai acontecer em jogo, isso aqui é walk.
Não vai acontecer. Agora, no jogo vai. A bola está chegando na mão do quarterback e você vê todo mundo movendo tudo, menos o que tem que ser mexido, que é o seu pé. Então, você vai ver aqui, você vai notar que quando esse left tackle não move o pé, ele não consegue dominar a zona de combate, a zona que é a responsabilidade dele. Ele não está lá, mas o D-line está. A bola saiu, o D-line treina isso, ele já está na segunda passada técnica dele, ele já dominou. Ele já entrou na cabeça. E acabou. E o movimento, você vê que o corpo do left tackle aqui, ele não vai chegar nunca para bloquear, ele já perdeu. Então você vai ver isso em vários vídeos. Acompanhe, veja vídeos de vários times que você vai ver os tackles e guards correndo lateralmente atrás de um jogador dele. Já acabou a jogada. É por isso que eles perdem. Por isso que a gente tem muito mais DLs bons no Brasil do que OLs bons. E aí você olha aqui, aí tem uma parte bem chata que acontece quando a gente vai trabalhar principalmente conceito técnico, que é você entender o que é um double team. Porque o brasileiro não está acostumado a trabalhar em equipe, então ele acha que double team é ele fazer a parte dele. E não, é ele fazer a parte dele junto com o companheiro ao mesmo tempo. Então, se você não chuta o teu pé no lugar correto, não é double team. É só alguém se juntando no meio. Então, se eu tenho aqui, no caso aqui, vamos lá, vamos colocar nessa situação. Eu tenho um ace slow, tá? Eu estou físico aqui no primeiro nível e eu tenho que saber qual é o movimento pós-snap e na evolução da bola desse linebacker. Se ele vai entrar, se ele vai fazer um shuffle, se ele vai esperar. Ok. Mas, mesmo que eu não saiba o que ele vai fazer, uma coisa eu sei. Esse cara tem que ser selado desta forma. Então, não adianta eu colocar meu pé, e isso eu fiz um trabalho de isometria com os OLs. Os OLs 2024 do Juventude de Caxias, eles iam fazer um estrago, porque eles estavam evoluindo muito. Não tem comparação com isso em 2023. Então, se eu sou o homem do play side aqui, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que colocar o meu pé de uma forma que eu entre ombro e peito aqui. E aqui eu tenho que assumir mais interno, mais para o peito. Por quê? Porque eu já estou forjando aqui que se esse homem aqui descer, meu guard vai selar aqui e eu vou sair. Agora, o que acontece é que a maioria não tem condição física de fazer isso. Então, vai acabar estendendo. Você vai ver depois o right tackle ali fazendo isso. Ele não tem condição física nenhuma, técnica nenhuma. Então, ele dá uma passada larga e fica fraco. Quando a gente fala em step, a gente está falando de trocar a posição do pé, um pé adiante e não um passo. Senão, já é. Só que aqui o que acontece é que nem o movimento técnico e nem o movimento tático eles entendem aqui. Quando eles movem aqui, vocês vão ver depois. Então, eles não estão em busca. Se fosse jogo aqui, deixar bem claro, né? Se fosse contra qualquer nose tackle aqui, a bola está aqui na mão do quarterback agora. E o nosso amiguinho aqui, ele não precisaria nem fazer muito esforço, ele estaria na cara do nosso quarterback. Então, esse é o movimento técnico que vocês têm que trabalhar. O guard da direita eu não vou falar, porque o guard da direita ele não é OL, ele é um jogador adaptado de DL. Estava ali por falta de jogador, quando eu cheguei lá não tinha, simplesmente não tinha. Quando eu digo não tinha OL, não tinha nenhum, mas principalmente ele. Então aqui você vai ver o movimento depois desses pés alargados. Então é a pior técnica aqui de todas, por quê? Porque fica em pé, o peito está para baixo, então já começa por aí, né? O peito está totalmente para baixo, está olhando para o chão, no começo do movimento está olhando para o chão. Aí já era. Aí você não tem força nenhuma, você não tem como se colocar nem dominar nada se você estiver nessa situação. Então, o principal começa com você não tendo um treinamento técnico, um treinamento de fundamento técnico para que você faça com que esses atletas evoluam. E aí vai a primeira dica. Você tem um cronograma anual onde você vai trabalhar, fase 1, 2, 3 e 4 antes de começar o campeonato, e a fase 1 é a principal. É onde você trabalha o condicionamento físico e o condicionamento técnico.
Minha fase 1 ideal, ela tem 45 dias, onde o único que toca na bola é o quarterback. É praticamente o quarterback que toca na bola. Não existe 7-on-7, não existe scrum, não existe nada. Primeiro que a minha fase 1, ela não tem pads, ela é helmet. Ela é treinamento físico e técnico. Fundamento técnico. A maioria dos OLs do Brasil, a maioria dos jogadores do Brasil, nasceu no país do futebol, da bola redonda, com 5 anos de idade, ganhou uma bolinha de futebol, uma camiseta do time que o pai torce. Essa é a realidade do jogador de futebol americano do Brasil. Ele não começou a jogar com 7 anos de idade, com 5 anos de idade. Muitos deles começam a jogar com 20 anos e começam em times que não tem nem treinador, que não sabe o que estão fazendo. Né? Que pegam uma planilha tática e falam, ó, vamos fazer isso aqui. Sem o executor não existe tática nenhuma, você pode ter a tática que você quiser, já era. Então, o fundamento básico é o princípio. E aí a mentalidade. Porque quero jogar futebol americano em alto nível, condicionamento físico A. Porque sem o condicionamento físico A, você pode entender a parte técnica, mas você não vai executar. Então aqui, o que nós temos aqui é um vídeo referência. Normalmente os times do Brasil, eles não têm um banco de dados com vídeos de bloqueio do próprio time. Talvez hoje o Rex tenha. Quando eu cheguei lá, eu falei muito com o coach Breno sobre isso, sobre pegar o seu próprio atleta e mostrar como é que é o movimento de tal sistema de bloqueio. O sistema de bloqueio aqui, a gente vai usar wide zone, a gente vai precisar entender o que é um reach and down, reach and go. Então a gente vai filmar de trás como faz. Então quando chega um atleta novo na equipe, ele pega aquele filme, aquela filmagem ali, e ali diz, essa é a técnica para tal sistema se o jogador estiver na proximidade tal ou assim, e ele vai observando aquele vídeo. Então depois de ver várias vezes aquele vídeo e ir para o campo, vai ficar muito mais fácil para ele. Então como eu não tenho esse banco de dados, nenhum time tem, onde eu trabalhei, a gente pega vídeo de referência para explicar para eles esses movimentos de pés que a gente quer aqui. Ó. O principal, a saída dos pés correta, como você sair e o momento exato que você pode soltar e você pode ajudar o teu companheiro. Esse está perfeito, esse movimento deles? Não. O americano também erra, o movimento está ruim. Se eu estivesse treinando esses caras aqui, já ia falar, essa hiperextensão da perna ali está tirando potência dele. Mas é o mínimo que a gente tem hoje para tentar treinar o que a gente tem. Mas você tem que mostrar esses vídeos. Se você não mostra, você não vai conseguir fazer com que esses atletas também evoluam. Então, quando eu falo de... aí vem essa a parte principal, né? Quando eu falo de stance e o desenvolvimento da ação técnica com stance, eu falo sobre esse tipo de ação. Tudo que um OL não pode fazer é estar desta forma. E você vai ver ali no próximo vídeo do college, treinando, eu explico isso. Tudo que não pode acontecer é isso, sabe? E aí você vê esse tipo de coisa aqui, você sabe que não teve fundamento técnico nenhum. E vou repetir. Desses OLs que estão aqui agora, isso foi 2023, um mês que eu cheguei na equipe. Comparado com 2024, com 3 meses de treino, não tem nem o que... Se você olhar o vídeo deles treinando, é um fundamento totalmente diferente. O OL que já jogava 3 anos, eu trouxe um do Nordeste, outro do Rio de Janeiro, que aprenderam, absorveram rapidamente. Aí vem a parte mental. Não importa se você joga, presta atenção, atleta de futebol americano do Brasil, não importa se você joga 10 anos. Se você joga errado, escute teu coach. Se ele tem algo melhor para você, não seja estúpido, absorva e se refaça. É melhor do que passar vergonha em campo e não ajudar seu time. Então, esse movimento técnico que eu falo para vocês aqui, que a gente tenta melhorar nas equipes. E aí você olha lá o right tackle, se você olhar o movimento inicial dele, você dá uma olhada assim, o stance é horrível, tá olhando para o chão, sabe? Não tem como ele saber o que está acontecendo na frente dele. Isso também a gente corrigiu com outros atletas. Porque alguns atletas, alguns jogadores,
não aceitam ser corrigidos ou, né, ou que alguém diga como é o certo. Eu queria muito que alguém me dissesse, quando eu joguei, eu era o meu próprio coach. Se eu tivesse alguém que me dissesse dessa forma fácil, eu teria jogado muito mais. Então, isso a gente passa para o atleta e a gente coloca um vídeo de alguém que sabe fazer, principalmente um vídeo de um college, de um practice de college, mostrando como faz. Ó, essa aqui é a sua postura atlética. É isso aqui que você não pode ou que você deve fazer. E aí você vai ver no próximo vídeo. Aí a gente tem algo que eu peço para os meus atletas. Eu coloco para eles como fazer. E eles têm que filmar o treino deles de durante a semana fazendo. É o diferencial. E aí você olha ali o número 72 fazendo o movimento correto. E assim que ele aplica o contato, que ele faz, vamos chamar de chicote do quadril, e estende o braço. Então é isso que a gente tenta ensinar. E a gente mostra esse vídeo. E aí vai mais uma dica para vocês. Quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha internet, essa facilidade toda. Então tinha que pegar um livro. Tem um livro do Tom Bass, Romário, devolve meu livro. E aí você via a imagem 1, a foto 1, lia, foto 2, a foto 3, a foto 4 e ia para o campo testar. E aí hoje você tem tantas ferramentas para você evoluir e de graça, que só não evolui se você é preguiçoso e não quer. E aí vai para coach também. O coach que não cobra isso não é coach. Ah, mas eu tenho medo do jogador sair do time. Pô, cara, se o cara é um banana, ele só tá fazendo número no teu time, é perda de tempo, vai fazer outra coisa. E aí vem uma parte do vídeo aqui que vai explicar tudo o porquê desse vídeo, que é isso aqui. A gente estava falando de aplicação tática. Então tá aqui a aplicação tática. Você vai ver aqui que quase todo mundo sabe o que tem que fazer. Olha só que beleza, você pensa assim, ó, funciona. A gente pode fazer todo mundo aqui. Ó, o left tackle sabe quem ele tem que bloquear. O left guard sabe quem tem que bloquear. Olha só, todo mundo sabe o que tem que fazer. Taticamente, a equipe te enganou. Porque se você analisar o primeiro movimento técnico deles, você vai ver que eles não sabem o que estão fazendo dentro de campo. Eles decoraram a tática, o call tático, mas sem fazer nenhum movimento técnico correto. É só você pegar a primeira ação. Então, se tivesse uma defesa real ali na frente, na primeira ação de handoff aqui, do fake handoff aqui, já teria um nose tackle destruindo o running back e o defensive tackle e até um linebacker destruindo a ação do nosso running back aqui, do nosso quarterback. Então, quando você vai fazer uma análise tática, veja se os executores estão agindo corretamente com a ação técnica. Senão você vai levar para o jogo algo que vai ser um tiro no próprio pé. Você vai estar ajudando o adversário. Não ajude o adversário. Você precisa estar em vantagem e não tirar essa vantagem.